A pequena jogar, hein? bruxa. Vocês colocam muita expectativa em mim, cara. Eu botei uma imagem de LOL no negócio. Eu coloco só Olha a só. ordem alfabética. Bom, tem duas coisas que eu sou perdidamente apaixonada. Uma delas é plot focado em história, que pesa no emocional e no moral dos players. E a segunda coisa são crianças mágicas extremamente poderosas e extremamente perturbadas. Eu tenho muita referência disso na minha vida. De RPG, de livros que eu li, de jogos que eu joguei, de livros que eu li. Eu não sei, eu tenho algum tipo de fascínio por isso. E olha que eu nem jogo de N. Mas o plot que eu sugeri é baseado no nosso querido Revenaldo, Revenant. Eu sou super a favor de você dar algumas pequenas alterações em regras ou em coisas básicas, tanto dos bichos quanto dos jogadores, com parcimônia, para beneficiar a história. Então, esse plot é com base em um Revenant com alteração de poder possuir corpos vivos. Quase como se fosse um fantasma, mas que fica ali falando no seu ouvido enquanto você ainda está acordado. Ou ele toma controle total do seu corpo se você permitir, ou ele toma força. Então, uma vila, ou uma cidade, ou uma casa que seja, você decide, foi atacada por algum grupo de alguma divindade, crente de alguma religião. A mulher que morava nessa casa foi acusada de bruxaria, de ser demoníaca, de seja lá o que você quiser intitular. Foi morta injustamente. E por sorte, ou por ela ter feito isso de propósito, escondeu ela no guarda-roupa, escondeu num baú, escondeu num alçapão, a filha dela sobreviveu. E a alma da mãe dela retornou, jurando vingança contra quem assassinou ela. E ela voltou dentro do corpo da filha. Então a filha não recusou, porque, bom, é minha mãe. Mas ela começou a ter a mente dela levemente... Não levemente, mas aos poucos foi sendo alterada. O senso moral dela, o que ela pensa de certo e errado, pra poder concluir a vingança da mãe enquanto ela ainda tem o tempo de vida dela, né? E o seu grupo acaba encontrando ela, seja por uma ordem de caça, ou seja... tava andando na rua e tropecei numa criança. E você pode desenvolver o plot todo... Nervosismo, desculpa. Você pode desenvolver o plot todo em cima disso, levando em consideração o povo religioso que ainda tá caçando outras pessoas como ela. Então você coloca o grupo num dilema moral muito gostoso de... Tá, eu vou fazer o que a ordem religiosa aí tá falando pra eu fazer, eu vou dar cabo disso mesmo sendo uma criança, ou eu vou tentar entender os motivos dela, vou tentar conversar, vou tentar arranjar um meio termo, ou eu vou só tacar o foda-se e matar todo mundo da ordem religiosa, porque não é justo o que fizeram com a mãe da criança. Comentários? Uma criança Revenant eu acho deliciosamente maligno. Eu sei. O lance é você deixar o grupo sem saída. Tipo o grupo que a gente já falou aqui do meu grupo que saía incendiando igrejas, né? Porque eles começaram com uma coisa de lutar para o bem. Não, estamos indo para lutar contra isso, estamos fazendo certo. Estamos destruindo igrejas corrompidas. E no final já tava destruindo as igrejas tudo, porque... o negócio é destruir igreja. Não é então... corrompida, vai ser corrompida, eventualmente. Então assim... Cortando mal pela raiz, né? Criança é sempre delicado em qualquer situação. Tanto que criança, cachorro e idoso em filme é o que é o que provoca. Agora, se botar criança como vilão, eu acho muito interessante, mas ressalvo a dificuldade que é. Por quê? Porque criança, quando você vai citar, se você não souber trabalhar bem, de cara a pessoa já saca que ela é o vilão. De cara. Então você tem que tomar muito cuidado para não deixar óbvio que é a criança o problema. Porque senão o grupo vai querer dar uma volta aí no teu enredo e atrapalhar seus planos. Mas se você consegue criar essa dualidade, a dúvida... Peraí, o que tá acontecendo? Peraí, o que vai? Até eles descobrirem... Nossa, essa história é comentada o resto da vida.
Acho que mesmo se eles descobrirem o fato de ser uma criança dá um peso gigantesco na sua ação. Não é todo jogador que vai olhar e tô nem aí que é uma criança e passar a faca no pescoço. Vermelho, eu acho que tem essa ressalva também. Eu acho que é um approach diferente. Eu concordo contigo que esse é um approach bom de você, às vezes, colocar uma criança como responsável. Então, excelentes histórias. Responsável. No sentido de a criança tá por trás da história, né? O vilão é a criança. O Twilight Zone tinha um episódio muito bom nessa linha. Twilight Zone original, né? Quem não sabe, é um seriado da década de 20 que o Marcelo assistiu. Não, pô, da década de 50 e teve inclusive um remake. Além da imaginação. Mas eu acho que o outro approach é esse approach do todo mundo ciente do que é de que é a criança, e isso ainda levanta questões morais, entendeu? Porque nesse caso ainda tem esse detalhe, a criança que tá possuída, ou seja, você vai tentar fazer um ritual para tirar o cara, você vai tentar... Não, é isso, essa criança já tá morta, né? É só realmente... Inclusive pode ser um ponto, como a Valete falou, nem sendo um Revenant diferente do normal, que consegue possuir uma viva, pode ser que os personagens tenham conhecimento sobre a existência dos Revenants e achem que está lidando com um Revenant normal. E aí eles vão falar de tipo, não, essa criança na verdade é só um corpo. Não tem o que fazer. E você vai revelar pra eles que não é isso. Olha o tal do IC, olha o tal do IC. E se a mãe se tornar um Revenant? Normal, a história do Revenant. Vai voltar pra criança. E ela escondeu a criança, ela protegeu a criança, ela fez tudo com a criança, para ela não sofrer, mas a criança morreu. Mas ninguém sabe que ela morreu. E ela pode carregar o corpo. E aí, quando ela morrer, ela já tem um corpo pronto ali pra substituir. Exato. E aí a mãe quer vingança por quê? Porque a mãe morreu, mas a filha morreu. E ninguém sabe que a filha morreu. Todo mundo trata a criança como se ela estivesse viva. Uma outra possibilidade que eu gosto também é da mãe, que é o Revenant, e a criança, na verdade, ela protege a criança. E aí, toda vez que alguém ameaça a criança, a mãe aparece e mata a pessoa, e todo mundo fica, pô, se você ameaça essa criança, você vai morrer. E todo mundo acha que é a criança que tá fazendo, mas não é a mãe. A criança é bruxa. Tipo, a criança é bruxa. Liberdade criativa, né? Ela te ameaçou, você chorou, você ameaçou ela chorou, no dia seguinte a pessoa que ameaçou ela acordou morta. A cabeça arrancada. Isso aí é uma liberdade criativa que você utiliza sem alterar as regras, porque o visual, ele não importa tanto se você manter as regras e os efeitos. Por exemplo, tem personagens que querem poderes especiais. Toda vez. Líbio. Que assim, eu vou montar a ficha, eu quero ter um negócio especial. Essas pessoas assim, Líbio, querem ter um troço a mais. Só que você não precisa, porque tem outras pessoas que também se satisfazem com a descrição da cena, Líbio. Então você não precisa alterar as regras para fazer o troço massa. Exemplo, eu vi uma animação esses dias, um pedaço da animação, onde o mago solta uma magia num dragão, e o dragão impede a magia de chegar cuspindo fogo. E ele é uma história muito baseada no D&D. Aí você pensa, pô, mas aí se você for pensar nas regras, quer dizer que o dragão agiu na vez do outro? Não. Acontece que o dragão tem uma proteção contra aquela magia. Então a magia chegar e falhar, a magia passar e errar, e o dragão cuspir fogo e anular aquela magia, o efeito é o mesmo. Então se a criança tá viva ali, e o Revenant não está incorporada nela, em vez de ele ser diferente e incorporar numa pessoa viva, esse Revenant tá junto da criança. Tipo um obsessor. Desses que tira nas igrejas lá, tá junto, atrelado. Então quando alguém vai agir contra a criança, o Revenant aparece e faz tudo que tinha que fazer. Qual que é a diferença? Se ele tá dentro da criança e a criança agir, ou se ele aparecer e ele agir do lado de fora. Então você pode fazer essa adaptação, manter todas as regras, e a única diferenciação vai ser o visual. Você vai engrandecer sua narrativa, porque visualmente ela vai estar rica. Você não alterou as regras, vai funcionar tudo certinho. Turno, dano, V, tudo certinho. E você ainda vai botar a pulga atrás da orelha, porque a criança ainda continua parecendo inocente. A plot, do jeito que eu tinha imaginado, a criança teria sim poderes muito fortes, inclusive, mas a mãe não vivia o tempo suficiente pra ensinar ela a controlar. Então, se chegar perto dela, assusta ela só dá uma bola de fogo em você sem querer. Então ela é poderosa a esse ponto, e por isso ela é caçada, por isso ela é tida como uma ameaça, por isso que tem gente querendo matar ela, mas fica a par do grupo e a par do mestre que vai desenvolver o plot. Se vai ter espaço pra conhecer a criança, pra ensinar ela a se acalmar, se controlar, ou se vão só... Ou fica do lado da criança e mata todo mundo, ou fica do lado de todo mundo e mata a criança.
É, a pequena criança mutante perseguida até ser encontrada pelo professor Xavier. Eu sei que o plot que você trouxe aqui, Valete, dá... Nossa, dá pra fazer coisa demais. É. Eu usei mais ou menos isso no último capítulo do RPG que eu mestrei lá no Pascoalinho. Só que eu não usei uma criança porque acho que ia ser demais. Nunca é demais. Aqui você pode. Aqui a gente não tem essa, não. Defenestrar crianças e... Como é que Idosos. é? Pode a gente A fazer gente outras coisas com os defenestra idosos. idosos. Crianças a gente só toca pra fora. A gente também defenestrava as crianças, que eu sei. Defenestra idosos primeiro pra criança não de cair. Várias vezes eu tive que censurar papo de mestre aqui por causa dessa história de defenestrar crianças. Eu não entendo por que não pode. Inclusive, teve gente aí que perdeu, mas teve um papo de mestre que eu tive que tirar acho que 22 minutos de conversa, que era Meu impróprio pro senhor. YouTube. É, mas...